Como a Starbucks se tornou a maior rede de cafeteria do mundo. Quanto ela entregou de resultado para os seus investidores. Quando que esse café vai azedar. Essa é a beleza do capitalismo americano e da indústria de capitais. Se você é bom, se você tem um negócio que gera valor, que depende só de grana para crescer, você consegue chegar até o dinheiro. E quem tá assistindo tem que entender o seguinte, eu tenho R$1 milhão ou 10 milhões de reais. E você tá muito confiante que a nova Starbucks é o Zezinho ali da esquina. Você não vai pôr todo o seu dinheiro lá. Então você vai pôr uma parte. Por mais que você tenha acertado tem que ser capaz de diluir seu investimento e acertar em múltiplas escolhas. Uma das coisas determinantes para a Starbucks ter se tornado a Starbucks foi a... Está começando mais um Wall Street Cast aqui, direto de Nova York, no nosso estúdio na Times Square. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Aqui, ao meu lado, Danilo Santiago, parceiro, amigo, sócio em aventuras irresponsáveis. Eu vou agora mostrar que eu sou realmente piloto de Excel. Mas eu tô... Ultra especialista em equities e ele acompanha a Starbucks. Você acompanha a Starbucks há quase 30 anos? Desde muito? Mais de 20. Foi um dos primeiros modelos que eu fiz. Bom, que é basicamente o que ele faz. Ele só faz isso, ele acompanha 65 empresas há 30 anos, é ultra especialista em equities americanas, um dos caras mais importantes no mundo sobre isso. É um dos brasileiros que se destaca na gringa. E diretamente de São Paulo, Daniel Faria, meu parceiro, sócio, amigo também, o cara que cuida da nossa bagunça lá em terras tupiniquins. Seja muito bem-vindo, Daniel. Eu que agradeço a participação aí, muito obrigado. Sempre bom falar com vocês dois. Eu sempre falo, que eu me sinto um pouco humilhado por vocês. Todos vocês têm MBA e mestrado, eu sou um mero graduado. O Daniel também é um cara que fez... Danilo em Colômbia, MBA em Colômbia, Daniel mestrado na Europa, trabalhou na Inglaterra. E eu sou apenas um mero mortal aqui. O que vale é o esforço. Então vamos lá. Vamos então explicar por que a Starbucks, o café pode azedar, mas de trás para frente ou de frente para trás. Então, acho que você precisava começar a explicar a história do Starbucks, mas também como é que é possível o negócio virar o monstro que virou aqui. E você tenta descrever a experiência que é entrar numa deli, daquelas bem ruins mesmo aqui de Nova York, pedir um café. Porque senão o pessoal não entende, né? Porque a gente cresceu no Brasil com café gostoso, na padaria. Como assim uma cadeia? Dá uma comparada, porque não é normal. Tá, tem muita coisa para falar sobre isso e fiquem à vontade aí para vocês irem dando os pitacos. Mas basicamente a gente consegue dividir a história do café em dois grandes momentos. Essa pelo menos é a minha leitura. Que foi de fato a descoberta do grão e etc. E a formação do hábito de se tomar café, mas que predominantemente por décadas e décadas era você pegar o grão e fazer daquilo o café, né? Transformar em pó e pôr lá no filtrozinho Melita, lembra disso? Lembro. E fazer o café. Não que o Brasil, que você mencionou o Brasil já tem uma forte interferência europeia. Então essa coisa das padarias, e que é muito mais comum em São Paulo, nós somos do estado de São Paulo, mas não estou dizendo que não tem no Rio e que não tem em outros lugares, mas não é tão comum no país inteiro. Mas essa dinâmica das padarias já foi uma interferência europeia. E que tem um café, se ele é bom ou ruim, eu não sei dizer porque eu não sou um expert em café. Mas de fato as delis, para quem está assistindo, fala, o que é deli? É um ultra mini mercado que tem também comida pronta. E um café. E um café. E com os cookies. Isso. É isso. E é sujo. E sujo, fedido. E aquele café ruim, né? Mas que é um café americano, né? American Coffee, então, que é aguado. Mas aí conta a história do Starbucks, do que o Howard Schultz fez. A Starbucks, a primeira coisa é o seguinte... o nome, muitas pessoas, você pergunta para as pessoas por que é esse logo, uma sereia? E as pessoas não sabem fazer a correlação, a história é um pouco longa, mas sabe o romance Moby Dick? Tinha lá o Starbuck, que era um dos marinheiros.
E aí eles gostavam disso, tal, os fundadores, e eles pegaram isso, por isso que vem a história da sereia, e o S não existia, e só porque era uma coisa mais sonora, etc., eles adaptaram. Então, ou seja, o nome não tem, meio igual o Häagen-Dazs. Você fala, quem é o Mr. Häagen-Dazs? Não existe, não significa nada. Mas a moral da história é que o Starbucks começou vendendo grão, porque eles enxergaram uma oportunidade que era verdadeira, que os Estados Unidos não tinha os melhores grãos sendo comercializados aqui. Então, basicamente, vamos importar e vender os melhores grãos. Só que depois, eu não vou lembrar com exatidão, mas acho que depois de cerca de 2, 3 anos, 4 anos fazendo isso, eles contrataram um cara de marketing que chegou e falou o seguinte, mas por que só vender o grão? Pouco valor agregado, e daqui a pouco qualquer um pode importar esses grãos, assim, não é um grande diferencial. Vamos servir o café. E inicialmente os donos, não de nenhum, esse não é nosso negócio, e encurtando muito a história, né? Eles se desentenderam, ele se afastou, aí ele tentou montar a cafeteria dele, que é uma história bem bonita, porque ele se endividou inteiro, assim, aquela coisa de 100% pulou de cabeça, mas acabou que ele conseguiu capitalizar, arrumou investidores, voltou e comprou a Starbucks por 3 milhões e 800 mil dólares em 71. E tem o envolvimento do pai do Bill Gates, que ajudou ele também, né? Uma coisa muito maluca. Não, essa parte nem eu sei. Ele fala numa entrevista que eu vi com ele, que alguém queria... O Howard Schultz. Alguém não queriam mais vender para ele, aí o pai do Bill Gates ajudou ele, ligou pro pessoal e falou, não, é para vender para ele sim, vocês falaram que ia vender, e tem uma pressão ali. É possível, porque é todo mundo de Seattle, né? Exatamente. É uma história incrível. Enfim, e aí... Esse cara foi o cara que fez a grande mudança, mas por que ele quis muito abrir as cafeterias? Porque ele foi para a Itália e ele percebeu o seguinte, o italiano tem 3 grandes pontos de socialização ou de lugares que ele permanece. Em casa, com a família, no trabalho e no café. Então tinha esse modelo de o café ser um grande ambiente para socializar, para curtir, etc. E aí ele enxergou por que a gente não cria, os Estados Unidos não tem. Aí são aquelas bizarrices americanas que ele é super desenvolvido e forte em algumas coisas e outras coisas aqui não são comuns, né? E aqui não tinha cafeteria desse jeito, né? As pessoas irem tomar um café. Ele falou, vou criar uma rede. O que eu acho incrível. Porque... Incrível não ter. Não, imagina a quantidade de italiano que mora aqui. Sim, é aqui estranho, no Northeast, né, onde a gente está. Como que não tinha especialmente café? Em Nova York. Até hoje não tem cafeteria italiana aqui. Uma ou outra, mas que abriu assim, 10 anos. Aliás, a história é boa, né? Inclusive tem duas marcas italianas. Uma delas, uma eu esqueci, mas outra é a Lavazza, que não quiseram investir no Starbucks, né? No comecinho lá com ele. E aí iniciou-se as lojas. Lógico que não foi tão devagar, mas de qualquer forma devagar. E aí eles foram pegando tração. E a coisa começou aí, agora isso você vai ter que me ajudar. Eu acho que eles abriram o capital em 86, 92. Então, nessa parte ainda era tão novo que isso não... A gente falou sobre que momento que eu vou olhar uma empresa, ela tem que já ter uma certa saturação. Certo tamanho, né? Tamanho e já tem que ter saturado ali algum mercado. E ele fez relativamente novo. O IPO ela ainda era relativamente pequena. Sim. E ele se autofinanciava, né, para fazer as lojas. Ele não precisava tanto de capital. Mas isso aí já fica uma primeira coisa marcante. Essa é a beleza do capitalismo americano e da indústria de capitais. Que é se você é bom, se você tem um negócio que gera valor e que depende só de grana para crescer, você consegue chegar até o dinheiro. Hoje em dia é uma indústria muito mais moderna, né, e extensa, porque vai desde os venture capitalists até, enfim, tem vários estágios, mas nessa época a distância entre você ter um bom negócio, empacotar isso e abrir o capital era uma distância muito mais curta. E aí isso, sobretudo, não sei se você vai concordar, uma das coisas determinantes para a Starbucks ter se tornado a Starbucks foi acesso ao dinheiro através do mercado acionário. Mas é por isso que eu falei no outro episódio que a gente falou sobre o Warren Buffett, aí você vai falar que vai colocar o link ali, isso. Por isso que eu falei que me atrai aquela filosofia, porque ela faz o link entre o negócio de verdade e o valor da ação. Porque se fosse tudo especulativo, sem esse link, então para que ter isso?
Ora, tem que ter, porque senão essas empresas não acontecem. Né? A gente está numa era diferente. O Daniel falou de ciclos econômicos, de investimentos no outro episódio. E agora tem muita coisa sendo financiada no mercado privado. Né? Então, várias dessas empresas de AI aí estão sendo financiadas. Mas por empresas que enriqueceram inicialmente pelo mercado de capitais. Exatamente. Porque quem está bancando? Google, Meta... Exatamente. Todas Microsoft. elas de capital aberto e aqui nos Estados Unidos o cara vai e abre uma rede de empresas de café, vai para o mercado e é tradeado e tem valor de mercado. Hoje a Starbucks, enfim, é pequena perto dos trilhões de dólares que elas estão valendo. Pequena perto das empresas de tecnologia. De tecnologia. Bom, mas é qualquer coisa, ela né? O valor de mercado dela está em 95 bilhões de dólares. Hoje, esses percentuais, eles variam, mas para as pessoas terem ideia, eles recém passaram 40 mil lojas. É bizarro. Dessas 40 mil, eu não vou me lembrar com exatidão, mas 16 ou 18 mil, quase metade disso está aqui nos Estados Unidos. Então, assim, tem muita loja. E, de novo, esses percentuais flutuam, mas eles representam sozinhos mais de 55% do consumo de café do mundo. Você sabia disso? Talvez em dólares, né? Não em volume de grãos. Eu achei estranho esse dado. Tem que ser em dólar. Porque já tem, e aí eu não sei até onde procede essa informação, e eu vou até relembrar o nome aqui, a rede chinesa que está abrindo concorrência com eles já é maior em número de unidades. Luckin Coffee. É real que ela já é maior em número de unidades? Mas elas são minúsculas. Então, isso a gente vai conversar depois. Ela é praticamente uma máquina, uma vending machine. É, quase isso. É muito diferente o estilo. E aí a gente vai, inclusive, falar de toda a parte que está acontecendo agora com o Starbucks, que está no meio de um turnaround, né? De tentar voltar a parte original que você estava descrevendo aí do Howard Schultz, né? Que ele queria the third place. Que era isso, hein? Não é a casa, não é escritório, é o café. Precisa explicar isso para o brasileiro, porque eu não sei se o pessoal também entende como que você não tinha até um Starbucks da vida chegar. Nenhum lugar local nos Estados Unidos para sentar com alguém e tomar um café e conversar. Não tinha padaria, as delis são uma porqueira e não tinha. Ou você ia num fast food, ou no restaurante da tia Joana, sei lá onde você estivesse no país, né? Porque nem cada lugar é de um jeito. Não tem praça para sentar. É. Incrível, né? Não é incrível? Ou seja, isso os Estados Unidos até os anos... Tudo bem que começou lá nos anos 70, 80. Desconsidera essas partes que o Starbucks não era grande. Ele realmente começou a expandir fortemente nos anos 90. Ali começou a ficar grande. Isso, exatamente. E isso é tão história antiga para mim que os meus modelos... Começam em qual ano? Os meus modelos começam em 2005, eles vão 20 anos para trás. Tá, mas então ótimo. Ótimo que você mencionou 2005. A primeira pancada, porque foi quase céu de brigadeiro, de 76, sei lá quando eles surgiram, 71, até a crise de 2008 foi céu de brigadeiro. Inclusive dos anos 2000 ali para frente, né, 2002, 3, 4, 5, eles estavam abrindo 1.500, 2.000 lojas por ano. É incrível. É um negócio assim, incrível, bizarro. Tô até olhando aqui, tem ano, e até aí, mais recente, que eles abriram mais de 2.000 lojas. E foi na crise de 2008 que deu uma engasopada. Os seus números refletem isso? Na verdade, foi a única vez que eu consegui comprar a ação da Starbucks, quando eu ainda tinha um hedge fund, com a estrutura tradicional, foi na crise de 2009. Porque os valores caíram. E ali era super interessante que as pessoas falassem, quem que vai comprar esse café de 5, 6, 7 dólares? Compra, né? Porque era o local para você sentar. Porque não é o café. Isso, é o ambiente, a experiência. Exatamente. Então, era o único local que você podia fazer isso, mas teve crise em 2009. A crise em 2008 e 2009 foi muito forte. Mas a ponto de impactar no consumo das lojas? O que fez o preço cair? Foi o consumo que caiu das lojas ou foi a animosidade no mercado acionário porque as coisas estavam em correção? As duas coisas. Os earnings caíram, ou seja, como está caindo agora também. Então eu fiz até um post no meu blog, tem sobre isso com um gráfico de earnings, até o pessoal da produção pode mostrar, é que a escala não ajuda muito, mas essa parte é que os earnings realmente caíram nessa época aqui de crise de 2008, 2009. E aí foi nessa época você comprou? Ali eu comprei, mas em retrospecto vendi muito cedo.
Porque ali eu achei que ela já tinha saturado o mercado americano de lojas. Mas aí você vendeu porque você de alguma forma a sua modelagem não estava tão refinada? Exatamente, eu errei na modelagem. Então, na verdade, isso acontece. Né? É aquele erro de você fazer uma previsão, ela não acontece porque eu não estimei corretamente o número de lojas que ainda eles iriam abrir. Então, eles abriram mais um monte de lojas depois. Eles param ali, chegam a fechar algumas lojas. E ali tinha piada, tinha Starbucks, tinha 4 cantos, né, de uma encruzilhada, ia ter um Starbucks em cada uma. E tinha mesmo Starbucks de um lado aqui, do outro lado ali, os caras, né, em várias cidades. Mas teve um outro fator contribuinte. E isso daí também, talvez você tenha achado que chegou numa saturação, porque as lojas entraram num processo de uma canibalizar a outra, né? Diluir muita demanda, ou não? Então, isso obviamente sempre acontece quando você abre qualquer loja, isso é inevitável, mas ainda tinha muito espaço. Tanto que a margem se recupera, o crescimento retorna. Então, se você olhar depois... Abre aí um dos seus... então... Mas assim, posso só fazer um adendo? Claro. A crise de 2007 e 2008, muitos dizem ali que da Starbucks, né? É porque o padrão que tinha sido estabelecido de você estar no lugar, ter aquele... que não era assim, você não vende café, a Starbucks não vendia café, ela vendia o momento que você ia estar ali. E o troço meio que se perdeu, essa essência da Starbucks se perdeu. Tanto que o Schultz, ele voltou para a empresa depois da crise, para comandar essa volta às origens dela. Teve esse problema também. O que está acontecendo agora já aconteceu um pouco naquela época. Então... Que foi expansão muito rápida, perderam o foco, baixou a qualidade, e aí veio junto a crise, então juntou uma série de coisas. Isso. Então, como é que você vê crise, né? Eu vejo nos meus números. Essa crise eu pego. Então, por exemplo, como que dá para ver que ele vendeu um pouco a menos? O pessoal da produção pode colocar depois isso aí. Essa linha azul são as vendas do Starbucks. Meus gráficos têm 1 milhão de linhas. Então, acompanha aí o mouse para ver, né? Então vamos no mouse. Então vai no mouse. Então, o que você vê aqui? Essas bolinhas aqui em azul... Só crescia. Isso é o quanto que cresceu ano sobre ano. Então, eu ponho aqui o mouse, olha só, num ano aqui em abril no trimestre que terminou em abril de 2006, cresceu ano sobre ano 24%. Pensa bem, isso ainda nós estamos falando começo dos anos 2000, milhares de lojas, abrindo milhares de lojas e crescendo 20 e tantos %. Você imagina, que coisa, né? Fenomenal. Por isso que eu errei depois, porque aqui você vê que esses números ficam negativos. Tem aqui em março de 2009, naquele quarto, né, ano sobre ano, caiu quase 8%. Então é a primeira vez que você disse isso, que é a primeira vez que dá uma... Como é que você fala? Levaram uma porrada. Azedou o pé do frango. Exato. Não, azedou o pé do frango quando azeda de vez, né? De vez. Então aqui não chegou a azedar o pé do frango, mas ela leva uma primeira, uma baqueada de vendas, porque a crise foi muito forte e o café realmente é caro, porque você está pagando pela experiência. Como é que você vê isso nas margens? Bom, tem 1 milhão de margens, jeitos diferentes de ver, mas isso aqui é o gross margin, margem bruta. E você vê a margem bruta aqui, né, do quarter aqui está caindo. Agora você está do lado direito? Do lado direito. Estou aqui do lado direito, né, e ela cai. Você vê que ela dá uma barrigada aqui. Isso é a crise de 2008, 2009. O preço da ação, obviamente, como sempre, né, e é isso que tem lá no meu blog, é esse gráfico que tem aqui, né, que é onde mostra os earnings, as estimativas de earnings. Isso aqui é a pandemia. Então, as expectativas de earnings, desse earnings que foi aqui um pouco... vai devagar, porque senão quem está assistindo vai falar, pô, mas agora falou de pandemia, é que você passou o mouse rápido, né? Isso. Vamos na de 2008, 2009? Isso. Então, os earnings aqui é difícil de ver, porque a escala complica, porque cresce tanto os earnings da empresa, mas aqui os earnings caem junto com as margens, e aqui ela estava tradando sei lá, $5. Né? Então, neste momento, é a primeira crise que o Starbucks enfrenta. Né?
E, obviamente, só que ele retoma um crescimento, que é isso que eu peguei errado. Eu não vi que ele ia crescer ainda tanto. Faltou o lado Charlie Munger. É exatamente, sério? mas é exatamente isso. O Charlie Munger, se eu tivesse sentado do meu lado, eu ia falar, ô Bozó, esse negócio... Mete ficha. Vai crescer muito mais. Porque não saturou ainda. Olha como essa marca é forte, olha essa demanda, ainda tem espaço, e realmente tinha espaço. Eles saem, sei lá, de 10 mil lojas, vão para 27 nos Estados Unidos, uma coisa relativamente alta. Se você está gostando desse conteúdo, você não pode deixar de dar o seu like. E aí você vê que durante esses anos de ainda crescimento e tudo dando certo, mais para frente, de recuperação, quando você vê essas linhas aqui, parece uma linha reta, né? Quer dizer que 3 anos, esse earnings aqui, lá do earnings que foi lá de 2016. Os caras, 3 anos antes, estavam já ajudando os analistas a falar, daqui 3 anos a gente vai estar mais ou menos aqui. E acontecia. Então, eles voltam a crescer e com previsibilidade. Então, esse é meu plano. Eu vou abrir tantas mil lojas, eu vou ganhar tanto com essas lojas, pode pôr aí no seu modelo. E os caras colocavam, e por isso que as linhas ficam retas. Não tem surpresa. E a ação subindo. E a ação subindo. E aí você entrou, valorizou, você saiu eu não não voltou mais. Eu não consegui comprar. E aí só mais pra frente que eu fiz shorts, na verdade. Eu fiz já 3 shorts deles. Todas posições fechadas. Porque aí o mercado se acostuma com esses earnings estáveis, crescente, e acaba exagerando no quanto ele paga por aquilo. Né? Que, de novo, que eu estava falando sobre o Buffett. O Buffett ficou rico comprando coisas onde o retorno implícito mesmo, porque ele comprava a empresa inteira. Então, ele não tinha um mercado para salvá-lo. Ele comprava uma coisa que o retorno implícito era de 15%, 20%, 25% ao ano. Isso é comprar bem. Isso é comprar o tal do $1 por 50 centavos. Então, a Starbucks, ela tem um sucesso tão amplo, né, que não dava para comprar bem. Que eu não conseguia comprar bem. Então eu fiz alguns shorts, e aí sim, a pandemia, olha que surpresa, né? Olha, dá para ver muito bem o que são esses earnings, né? Então eles vinham projetando earnings aqui, sei lá, de $3 e alguma coisa, e o negócio despenca por causa da pandemia e vai bater lá em $1. Aí inevitável, né? As lojas fecharam. Fecha a loja. Mas isso aí eu tenho a seguinte provocação. A salvação virou a doença, ou o veneno. Exatamente. Porque loja fechada, vamos bombar aplicativo e pedidos eletrônicos. E foi o que o Daniel falou, que já aconteceu um pouco lá em 2009. Que foi o Starbucks... Perdeu o foco e a qualidade. Exatamente. Não necessariamente a qualidade do café. Perdeu a experiência. Foi a aposta errada? Difícil saber, naquele momento também não tinha muita alternativa, porque estava fechado. Ser que a recuperação... A gente estava aqui. Eu acho que a gente chegou até aí, eu e você. Você ia na porta, a pessoa parecia, sabe, igual, sei lá, efeito radioativo, né? Ela abria, te dava o café e fechava. Exato, exatamente. Um negócio bizarro. Exatamente. Só que como eles desenvolveram o app para você fazer o pick-up, né? Deixa lá e pega o seu café pronto. Para fazer essa experiência ficar menos estranha, talvez essa recuperação de earnings que dá para ver aqui na tela, que eu tô mostrando, talvez tenha acontecido tão rapidamente por causa disso. Sabe quantos % dos pedidos até hoje é através do aplicativo? Cara, eu não tô lembrando de cabeça. Eu posso errar o percentual exato, mas é algo entre 51% e 50%. Então, aí... É assustador. É assustador. Assim, realmente eles adotaram, né? Assim, o americano para isso, ele é preguiçoso, né? Ele vai na farmácia e não desce do carro, né? Pra quem Mas tá então, assistindo... porque teve uma mudança de hábito de consumo no final ali, um pouco antes da pandemia, e depois da pandemia isso aumentou, né? Que o pessoal já estava muito mais nas questões de tudo é no aplicativo, tudo é delivery, e a Starbucks teve que se inserir nesse mundo tecnológico, porque já não fazia muito sentido para ela aquela história de tipo, quem é que vem para o café? Será que o americano ou o mundo inteiro quer estar no café de novo? Criou meio que esse dilema para ele aí. Tem um lado que o americano ele é muito pró-conveniência, né? Tanto não em Manhattan, logicamente, mas onde a gente mora,
Quase todas as farmácias têm drive-thru. Ou seja, o cara vai na farmácia, ele não desce do carro. Banco aqui, ele vai no banco, não desce do carro. É incrível, né? E o Starbucks também, as unidades na nossa região, elas têm drive-thru. Tem também. É igual o McDonald's, né? Isso, é muito maluco, né? Porque, e essas são as particularidades culturais que são super interessantes, né? Quando você mora em 2 países, morou uma certa quantidade de anos, é super interessante, né? Porque não é que o cara não desce do banco, do carro, porque ele acha que vai ser assaltado, não tem nada a ver. E tem lugar para estacionar. E muito lugar. Na e frente. Super o cara não desce. Confortável. Pois é. Agora, Danilo, teve um ponto aqui que eu tive uma conversa outro dia que foi muito engraçado, que assim, o pessoal estava falando comigo que a Starbucks teve uma fase que estava meio que mal das pernas e tal, aí eles lançaram o programa de fidelidade. E aí a pessoa ia lá e botava no cartãozinho, tipo, R$10, aí nos Estados Unidos $10. Assim, isso foi justamente pós a crise de 2008 que começou o Loyalty Program. Deve ser, mas assim, o pessoal falou que de repente eles pararam para olhar, tinha empossado, tipo, uma grana altíssima na empresa que as pessoas colocam e não necessariamente consomem, porque o cara carrega aquilo lá, consumiu um café, depois ele nunca mais volta e aquilo foi ficando. E virou uma fonte de renda, de receita assim, para a empresa que foi absurda. São bilhões, né, que estão lá encalhados. Quase o float que a gente falou do Geico, que tem dinheiro lá, eles ficam, exato. Para quem está assistindo, vamos traduzir. O Starbucks criou o aplicativo. Só que ele estimula e sempre estimulou você a colocar créditos. Porque tem outros aplicativos que você vai comprar um sanduíche, ou seja lá o que for, você vai para o checkout e você passa o seu cartão, comprou, pagou, acabou. O aplicativo do Starbucks, ele fala, coloque créditos. E aí as pessoas que consomem com uma certa frequência vão lá e colocam $10, $50. Só que acontece de tudo. O cara esquece, não usa por um tempo, depois perde aquele login, cria outro e-mail e aqueles $10, $15 ficou para o espaço. Acontece de tudo. Ou mesmo as pessoas que, sei lá, vão embora do país, eu não sei, eu só sei que são bilhões e isso acaba que eles brincam, né? Tem uma área do Starbucks que virou um semibanco, né? Isso de alguma forma é capturado no valor? Claro, porque isso é um... Não, eu sei que ele se soma, mas você consegue enxergar... Sim, na hora que eu faço a modelagem, então uma coisa que eu falo, por que eu tenho tantos modelos? Então, se eu for... é uma dívida que a empresa tem com seus clientes, né? Então, é como se fosse um contas a pagar, né? Que está financiando a empresa. Eu capturo tudo no modelo. Tudo isso aparece lá, você vê a coisa, ela cresce... Essa linha de financiamento do cliente cresce. Caixa que não é dela. Isso, tá lá, fica para sempre. Aí tem algum momento que ele transforma aquilo em lucro, mas demora anos, alguma coisa desse tipo, né? Porque não vai, depois de 6 meses, o cara fala, não, tá aqui, achei, cadê o meu dinheiro? Tomei seu dinheiro. Isso. Aí dá uma confusão, não é isso que eles querem fazer, nem não criaram com essa intenção, mas tudo isso é capturado, né? Então você tem, na verdade, uma dinâmica onde essa empresa ela é uma máquina de fazer essa caixinha, de vender um produto relativamente simples com essas adaptações. Então é o programa de fidelidade, é a entrega para você pegar o seu café antes de você chegar na loja, ele vai estar pronto. Só que aí isso trouxe confusão nesse momento, né? Só que aí acumula tudo ao mesmo tempo. Em vários setores, os Estados Unidos está em crise. Não é uma crise aguda, mas eu já mostrei no meu blog, trucking, toneladas transportadas por trucking está baixo, housing está baixo. Tem várias coisas que estão meio de molho nos Estados Unidos. E esse café é caro. É um luxo minúsculo, mas ele é um luxo, né? E as pessoas, nesse momento que elas acham que não estão ganhando bem, eles cortam essas coisas. Mas não, a minha percepção não é essa. Então eu vou te provocar aqui justamente para você me mostrar se eu estou errado. O problema recente do Starbucks foi perda de qualidade e eficiência de serviço, porque as pessoas se habituaram e aderiram ao aplicativo de uma forma massiva
E as lojas passaram a não conseguir dar vazão na velocidade de produção, de elaboração ali do café. Então, passou a ter muita espera, muita fila, e isso começou a gerar muito descontentamento. E essa é a essência do problema atual, correto? Isso, exato. E aí isso causou o quê? Se olhar de novo no gráfico aqui da esquerda, que tem aqui as vendas, você vê que ela fez um platô. As vendas pararam. Elas estão agora... Mas seu gráfico está indo até 2033? Não, é porque isso aqui é a parte de projeção, sim. dado o número de... Onde está escuro, tem uma linha ali que muda o verde. Isso, exatamente. Aqui é onde nós estamos. É de verdade. Então você vê que ela deu uma parada, e se você pegar lá de novo nas bolinhas azuis ali, o crescimento foi para zero. Mas aí tem mais 2 fatores contribuintes, ou na verdade mais um. O preço do café disparou, o café ficou mais caro, eles não repassaram tudo, a margem também caiu. Além do café ficar mais caro, então a margem também ficou comprimida. Isso. Então, procede, mas aí, comprimida no mundo Starbucks. Que é comprimida? Então, a melhor... Tem vários jeitos de você olhar margens de empresa. Aí esse gráfico aqui do lado direito. Para o pessoal não morrer de tédio, né? Eu acho que eu já mostrei em outros. Isso tudo, esses gráficos, vêm, na verdade, de modelos enormes, cheio de números, que isso é feito quase que basicamente, literalmente na mão. Você vê que são comentários com o meu nome ali, que fui pegar lá dentro do 10K, do documento. Então isso não é gráfico feito colando de alguém. Tá, isso tem que fazer um monte de análise, isso aqui é simplesmente a parte mais simples do resumo. A gente está aqui, né? Esse ano, as margens, essa margem é uma margem que se chama EBITDA. São os ganhos antes de juros, de impostos, depreciação, amortização e aluguel, que é muito comum quando você olha para retailers, gente que tem loja, muita loja. Porque para você comparar, porque alguns têm mais lojas e outros têm menos. Então, uns pagam mais aluguéis, em aluguel, né, por dólar de venda do que o outro. Então, você faz esse tipo de margem. Então, a margem, ela caiu aí de 26%, vai ser, esse ano, alguma coisa como 22%. É queda nível Starbucks. Não é catastrófico. Só que... E se não voltar a crescer? Porque nesse caso, nessa simulação que eu faço, que dado algumas metas ainda de abertura de lojas e partes internacionais, eles estão expandindo na China, que está indo mais ou menos, as vendas ainda vão crescer bastante, ainda tem espaço. Mas aí eu já não sei se eu estou errando para o outro lado, né? Você vê como é difícil, né? A parte do Munger. Porque você tem que saber se... eu estou assumindo que num caso base, ele resolve esse problema e volta ao plano dele de investimento, de ainda vão abrir mais lojas, algumas mais lojas. Obviamente não vai crescer tanto como cresceu no passado, mas ainda cresce, recompõe as margens. Empresa de retail, quando elas ficam mais velhas, as margens aumentam, na verdade, porque a depreciação cai. Aí é uma coisa até, mas a parte operacional melhora. Lojas mais velhas são mais lucrativas, geralmente, porque até por sobrevivência natural, porque o que era ruim você já fechou. Né? Então, naturalmente, você vê sempre margens desse pessoal ficando mais velho, as empresas, as margens aumentando. Então, mas essa é a grande questão do Starbucks. Então, você tem uma empresa que vende um produto super simples, eu tenho tudo modelado, todos os níveis de custo dela, todos os planos da empresa, mas ainda tem essa parte que mas ele vai conseguir recuperar as margens? E como é que você coloca esse fator indefinido na decisão do compro ou não compro? Da onde está do fair value? Como é que isso... Em fazendo fair values em cenários diferentes. Então eu só vou... não vou crescer ou vou crescer... Isso, eu só vou comprar Starbucks assumindo que ele vai crescer quase nada, ou basicamente a população e inflação, que as margens vão ficar mais baixas do que elas estão até quando estão agora, né, vão ficar em margens piores. Não é nunca colocar a margem para zero.
teve um escândalo enorme no Starbucks e ninguém mais quer comprar o café no Starbucks. Não é isso, porque aí qualquer empresa vale zero, você não compra muito, nunca. Mas é você assumir que vai dar muita coisa errada. Né? Mas aí acontece que daí você não compra. Com tamanho resguardo, acaba que não surgiu uma janela de oportunidade. Quase surgiu recentemente, precisava cair mais um pouco mais uns 20%. Mas pode, né? Pode ser que esse CEO comece a ter problemas culturalmente ali dentro, dá mais uma baqueada, tiram ele, botam outro, aí até o cara cai de novo. Aí dá tempo de comprar. Todo o investimento tem risco. Você faz esse tipo de análise. Mas então você trabalha com fair value, você falou que você faz cenários diferentes, e você pega o cenário estragado. Estragado, mas ainda realista. Tá. Eu não posso pegar a Starbucks e estragar o Starbucks como se fosse um negócio que fosse desaparecer quase, e fechar metade das lojas e tudo mais. É um cenário com margens menores, crescimento, ele não consegue retomar crescimento, mas ainda ganha um monte de dinheiro, né? Porque são empresas excelentes. A Starbucks tem um poder a marca Starbucks é extremamente forte. Muito forte. Né? E o serviço é bom, né? Quando você vai numa loja que a gente vai ali perto de onde... Em geral, todas as lojas aqui, né? As únicas lojas da Starbucks que não é que o serviço é ruim, mas que é um caos é aeroporto, porque tem muita gente querendo comprar, né? Aí sempre tem que esperar muito. Mas tirando isso... Porque não tem como ele dar vazão, mas a gente vai ali... Eles são o McDonald's do café, né? Em termos de produção, de modelo, modus operandi ali nos bastidores, né? De você pega, o que você quer, escreve teu nome no café, o café já vai, o outro já prepara, meio que vai numa esteira e você já tá tudo pronto. Mas né? O ambiente é gostoso, né? A gente faz um monte de reunião. Sim. Vamos tomar lá um café no Starbucks, né? É literalmente onde a gente vai, né? São alguns deles ali perto de onde a gente mora, que são super agradáveis. Né? É um local limpo, com boas mesas, né? Então, e é isso que eles querem retomar. Então, o novo CEO falou que vai gastar 500 bilhões... Não 500 bilhões... 500 milhões a mais em salários do pessoal que fazem ali toda a parte de serviços do Starbucks. Né? Que não é uma quantidade gigantesca para quem vende 40 já não é ruim. Mas ele quer melhorar, entendeu? Então ele quer que a pessoa seja... Comparado ao retail de forma geral, que nem você entra num Sweet Green. Esse final de semana eu tava pedalando... Não, mas explica o que é Sweet Green. Eu vou explicar, senão... Esse final de semana eu tava pedalando, morrendo de fome, final do dia, falei, vou parar no Sweet Green, vou comer um negócio. Um Sweet Green é um lugar que... Bom, o nome já fala, né? Green. É um lugar que vende, teoricamente, tudo saudável. Ele tem lá os pratos, lá as opções, é sempre tudo com muitas folhas, mas ainda assim tem proteína e outras coisas. É uma rede que cresceu muito, também abriu capital... Já tem também centenas de lojas. É muito comum aqui em Nova York, não é tão comum em determinadas cidades. E eu fui no Sweet Green. Só falta a mulher falar, o que você quer? E vai me atirar um negócio na cara. Assim, o atendimento é um lixo, né? Um horror. Em quase todos é muito ruim, porque a mão de obra é aquele ticano. O cara, assim, é horrível, horrível. Ou é o mano do Bronx, The Bronx, né? Horrível. O Starbucks... É sempre estudante, uma senhora, pessoas super agradáveis. E bem treinados, né? O que eles fazem, na verdade, eles treinam qualquer pessoa que vai ali. Essa história do incremento de treinamento, você certamente, por acompanhar a empresa, acompanhou isso. Foi justamente depois da crise de 2008 que eles chegaram a parar. Eu não lembro se foi uma semana, um dia, mas para treinar todo mundo e meio que dar um restart ali no negócio. Se der uma crise muito grande, eles chegaram a fazer isso, né? A fechar a loja. E agora, no final, não é uma coisa tão complicada, né? Você rodar um café. Né? A dificuldade disso aqui, que imagina, você é uma empresa que deve vender esse ano 37 bilhões de dólares. Né? No mundo. Né? E isso não é a venda das lojas em si, porque tem um monte de lojas aí que ele está só recebendo os royalties. Então, se você porque não são lojas próprias. Né? Isso. Se você é mais ou menos uma metade deles, uma metade de outro. Né? Ele tem mais nos Estados Unidos e tem menos fora. Ele tinha até menos fora e ele resolveu assumir a China.
e tocar a China. Estão falando agora em conseguir um parceiro na China. Então você vê que não deve estar tão fácil. Sempre foi difícil tocar uma operação dessa em um país que não é o seu. É super raro, um monte de... Walmart tentou e quebrou a cara em vários locais, né? Saiu do Brasil, né? Nesse sentido. Então, porque é super difícil você rodar o seu retail em outro país, né? Mas, no final, ainda não deixa de ser aquela caixinha que você vende um produto padrão, não tem uma quantidade infinita de coisas que você vende ali. As lojas parecem todas relativamente, são parecidas, né? O estilo você reconhece entrando ali dentro do Starbucks. Então, o que você acaba vendo no meu modelo, o pessoal pode até mostrar aqui, essa é a parte de custos do Starbucks, é 1 milhão de linhas aqui, é que no final, você quer saber quanto é que está custando. São algumas poucas linhas, né? Quanto está custando o seu café com todo o seu pessoal e quanto você está pagando de aluguel. E depois, mais para baixo, quanto é que você está pagando para renovar e manter essas lojas no final do dia. Nada disso mudou, né? Só que como empresa, ela sempre tem uma margem com certo limite. Então, a hora que você fala, eu vou investir em 500 milhões, a hora que você chega lá embaixo, no seu P&L, né, no demonstrativo de resultados, tem impacto. Ou aquilo se transforma em vendas maiores, ou a sua margem cai e não volta, né? Então a gente está num momento agora que o Starbucks, e é até interessante você falar isso, porque eles se deram tão bem por tanto tempo que o Starbucks agora está num turnaround, né, numa reviravolta, tá tentando dar uma guinada. Mas o que você acha que pode acontecer? O risco maior, sinceramente, é o CEO novo disparar uma série de iniciativas, elas aumentarem custo, não funcionar, ou seja, não se reverter em vendas no final, aquilo virar como custo, e até dar tiro no pé, né? Ele pode desestabilizar o dia a dia, porque a hora que você começa a falar de 25 mil lojas, se você errar em alguma coisa operacional, é muito complicado. Eles fizeram 40 mil lojas. Né? No mundo inteiro, né? Então, Estados Unidos, acho que 18, alguma coisa assim. Começa, a hora que você fala dessa magnitude de lojas, a hora que você erra operacionalmente, o erro é enorme. Então, eles fizeram uma convenção esse ano e colocaram não sei quantas mil pessoas, levaram para um local para fazer esse treinamento. Custa centenas de milhões de dólares para fazer um negócio desse. Incrível, né? Porque a magnitude da operação é incrível. Que essas coisas não tem no Brasil, né? Não tem nada no Brasil com essa magnitude. Isso é só nos Estados Unidos que você acha, mas é uma loja, é uma rede de cafés. Olha e o produto café deles, que eles, o produto que nem você compra a cápsula da Starbucks, hoje não faz tanta diferença, não, na receita deles? Isso é o tal do Channel Development, né? Então, até aí na tela, coitado de quem quiser acompanhar isso, né? Aí já estou torturando, melhor nem mostrar, né? Mas só para te dar uma ideia de magnitude, o resultado operacional nesses anos sem fazer essa bagunça toda, até eles começarem esse turnaround, era alguma coisa de 5 bilhões de dólares. Essa área, Daniel, que você falou, é mais ou menos 10% disso, uns 500 milhões, 600 milhões de dólares, né? Que é o cara vendendo, você vai no supermercado... É ele fazendo frente à concorrência com a Nespresso e companhia. Tem lá, né? Tem um pedaço de prateleira inteira ali, Starbucks. Tá dentro dessa linha. Não é nada, mas não é o que vai mudar o jogo, né? E isso, vamos começar a desenvolver. Não, já teve ano que deu 700 milhões, agora dá menos. Então, ali parece que já saturou. Já entraram em tudo quanto é local, né, que você pode. E, de novo, por que fazer tanta conta? Porque eu preciso ver essas coisas, senão eu nem sei o que está acontecendo, né? Então, o grande desafio deles, eles têm que fazer as Américas, né, que são as lojas que eles têm, mais as franqueadas, que dão um monte de dinheiro também com franquia, e muito menos custo. Então é um blend ali, né, disso tudo. É uma coisa que eles têm que conseguir
é um negócio que tinha aí uns 20 e poucos por cento de margem, e esse ano vai para 14%. Ou eles revertem isso, ou então o Starbucks vale muito menos. Então você vê que mesmo para uma empresa que tem um negócio relativamente simples, ou ela gerencia isso perto da eficiência histórica, ou você, quem estiver comprando agora, vai chegar daqui 5 anos e falar, não, errei, agora estava muito caro. Agora, a concorrência ainda é insignificante, falando dos Estados Unidos, porque depois que a Starbucks se estabeleceu, surgiram vários concorrentes. Especialmente em grandes centros como Nova York, tem várias outras redes de cafés boas ou melhores, né? Várias. Se a gente andar por aqui, a gente vai ver um monte delas. Joey and the Juice, que eu gosto, a gente já foi lá, não sei se você lembra, eu já te levei lá algumas vezes. Tem o Gregory's Café. Isso. Bom. Fora o próprio Pity's, que no fundo é de Seattle, né? Que está envolvido aí na história, no surgimento da Starbucks. Isso ainda não incomodou? Mas com certeza já tem. Então, tira mais um pedaço. Então agora, por isso que o meu modelo agora está chegando perto de saturação. Entendeu? Ainda tem um pouco de crescimento e aí uma hora eu paro, né? Mas no meu low case scenario eu falo, não, já saturou, esse pessoal já te pegou, tem compressão de margem e aí você, dali você não sai mais. Ou seja, é uma empresa que a onda já foi, né? Exato, mas é uma empresa que gera bilhões de dólares de lucro operacional por ano. Quem entrou lá no início, me parece que conseguiu um retorno de 43.000%. Mas então, isso é incrível, né? Quando fez o IPO. Considerando se alguém entrou no IPO e segurou até hoje. Porque se você olhar o que aconteceu lá no IPO, o sucesso que esses caras tiveram, que todo mundo, se você volta 15 anos e lê um relatório, tá todo mundo falando da concorrência. Não é possível, cara, que esse cara vai conseguir abrir tanta loja, vai encher de loja. Olha o quanto de dinheiro que ele ganha por loja. E quando você passa a ser público, todo mundo vê. Todo mundo vê. Então, óbvio que atraiu concorrência. E essa parte que também é super interessante você ver dinâmicas de empresas, porque às vezes elas conseguem correr na frente dos outros. E eu, como eu sou um cara rabugento, copo meio sempre vazio, eu falo, é lógico que alguém vai concorrer com esse cara e vai conseguir, e ele não vai ter muita loja de café, dar muito dinheiro, vai dar menos, e vai parar esse crescimento. Foi o erro que eu fiz lá atrás. Eu achei que já estava, quando ela tinha 10 bi de vendas, tem quase 40. Entendeu? Então, mas é super difícil ver isso. De novo, essa é a parte brilhante ali do Munger, de ver e acertar. O que é interessante é que, diferente do McDonald's, porque o Starbucks é o McDonald's do café, só que o McDonald's gerou na rota, vindo atrás, não necessariamente nessa ordem, né? Mas Burger King, Wendy's e na verdade o Chipotle. O Chipotle, sim, mas que é mais recente, né? Que é um spin-off do McDonald's. E o CEO da Starbucks era CEO do Chipotle. E esse cara vinha com pacotes... Mas o Chipotle é do McDonald's. Era. Ele fez spin-off. E agora ela é pública. E quem está agora tentando fazer o turnaround... Lembra quando o Chipotle teve aquele escândalo que teve bactéria, que teve um caos? Quem fez a reviravolta e deu muito certo é esse cara. Que está agora como CEO... Do Starbucks. Do Starbucks. Então, se você olhar... Esse aqui o pessoal gosta porque esse é mais simplesinho. Mas, ó... Você vai mostrar a foto dos camaradas. Exatamente. Essa é a turma que rege a empresa. Então, na verdade, isso vai 10 anos, né? O gráfico é de trás para frente aqui. Isso é agora. Então, esse é o novo CEO. E esse cara foi um mega tiro no pé. Esse último CEO ficou lá 1 ano e meio. Né? E, na verdade, quem tinha voltado foi o Howard Schultz. Ele volta ali em 22. E aqui para trás, porque este cara, esse Kevin Johnson, foi o cara que pegou um rabo de foguete também, né? Ele tem que passar pela pandemia. Ele turbina a parte de delivery, ou de ficar ali na loja, que depois veio e pegou... e incomodou. E antes dele, quem estava aqui para trás era de novo o Howard Schultz. Eles ficam brincando que ele não consegue sumir. Então, esse cara aqui,
ele está sendo uma tentativa de consertar o que esse outro CEO não conseguiu. Esses números que você está vendo aqui, né, que ele vai ao longo do tempo, é a nota que eu dou para o CEO ou para o CFO ou para os presidentes de áreas importantes, que é o quantos anos a pessoa tem na empresa, quantos anos a pessoa tem no segmento e quantos anos a pessoa tem na posição. Então esse cara, por que ele é um número 4? Porque ele tem mais de 10 anos, tanto como CEO e como indústria de comida, de retail, mas ele é novo no Starbucks. Quem que recebeu esse 1? Esse O é camarada esse anterior. Lexman, não sei se eu falar o sobrenome dele, vou errar. Ele era um cara da Hacks, que é uma empresa de produtos químicos, de limpeza para casa, Sei. inseticidas. Ele era o CEO daquilo. Ou seja, cara novo do Starbucks. Como é que ele foi parar no Starbucks? Ele desenvolveu uma relação aí com o Schultz, gostou do cara e colocou o cara lá. Ele. Ele era novo para a empresa, tinha sido CEO, mas não há tanto tempo. Novo no setor. E novo no setor. É um cara 1. Mas uma coisa que me assusta é o nível de autonomia que eles dão para um CEO aqui. O cara consegue quebrar a empresa. É porque parte disso, aí tem uma outra que isso... Até eu, nos meus negócios, eu falo, pelo amor de Deus, não deixem eu falar. Eu não posso mandar sozinho, entendeu? Na verdade... Fazer merda. Isso é uma coisa muito característica do mercado americano que não tem no Brasil. Se você olhar aqui, esses são os maiores holders, ou seja, quem tem ação do Starbucks. E você vê o tanto que eles têm da ação, e se eu começar a somar aqui, até dá 50%. Vou somar aqui, tá? Pronto, deu. Então, até aqui, esse número 23, que é a BlackRock, você tem controle do Starbucks. Se você olhar, essa quantidade que o Starbucks está dentro representa dos ativos administrados por esses nomes aqui. Não é simples, 50%, 23 caras, ninguém tem, na média, cada um não tem nada. Tem um 2%. cara que tem 2,5% do dinheiro dela, o resto aqui Tudo é uma nada. merreca. Então, quem é que manda na empresa? Ninguém. É muito maluco isso, né? O controle está na bolsa mesmo. E aí, bom, tem o board. Mas tem o board, conselho, né? O board tem que impedir. Tinha que ter um processo deliberativo com menos autonomia. Mas alguém tem que tomar decisão e não tem dono e funciona. No final, funciona. Esse CEO... Quando o cara não é um imbecil, funciona. Isso. Que é a maioria. Eles não são. Eles são bons, mas esse cara recebeu um pacote de 100 e tantos milhões de dólares. Foi uma loucura a quantidade de dinheiro que ele recebeu. Eu acho que não vale isso. Quando eu sou dono da empresa que eu sempre reclamo, voto contra o compensation quem é esse maluco? Eu devo estar na lista negra de todos eles, né? Que eu vou lá com as minhas ações e voto contra. Porque eu acho que o compensation de CEO é uma loucura nos Estados Unidos. Mas eles têm autonomia total e é esse cara que vai fazer isso. Então ele vai decidir que nessa linha aqui de cost of goods sold, que está ali incluso o custo de operação das lojas, e vai colocar 500 milhões ali. Ele decidiu. E ele fala, não, vai melhorar a qualidade e você nunca sabe. Agora, você entende por que tem que fazer tanta conta, né? Para eu errar, não porque eu não fiz a conta. Porque é um erro muito bobo. Fala, mas você nem sabia disso? E eu faço tanta conta para eu entender operacionalmente como essas empresas funcionam e aí discutir só essas partes aqui. Vai crescer, não vai crescer, qual é a margem, vai ter mais custo, esse custo que ele vai colocar, ele vai pegar em vendas ou não vai. E aí eu discuto os knowns unknowns, né? Rumsfeld, que é o desconhecido conhecido, né? Você sabe que vendas é uma variável que você não sabe exatamente para onde ela vai, mas essa é a minha função. Então, por isso que eu foco no máximo nesse tipo de empresa. Que você fala, mas já está meio saturado, que você não vai para tecnologia. Cara, se já é difícil fazer isso aqui com uma empresa que vende café, como é que eu vou fazer isso bem com uma empresa num setor que eu nem sei o tamanho do setor? Não dá, né? Então é super interessante, ou seja, até uma história super interessante, que é uma empresa de sucesso absoluto nos Estados Unidos, ganham um monte de dinheiro. Quando você fala que ela está mal, ela está gerando
5, 6 bilhões de dólares de lucro. lucro. É muito dinheiro, né? Mas a margem vai ser 20, 25 ou 15? E faz toda a diferença no valor, Da ação. Do Agora, sabe, uma lição que fica é a seguinte: é super complexo aportar dinheiro numa ação como essa. E o que a gente vê por aí são pessoas que não têm a menor noção do que estão fazendo e ficam fazendo stock picking. Então, assim, a vontade é de chegar para um cara dele e falar: cara, você tem ideia que você é um idiota, você é um imbecil, você não tem noção do que você está fazendo? Porque seria a mesma coisa que eu começar a comprar ação. Ué, mas você não está há 30 anos nesse negócio, não administra... Não tem a menor condição. Então, na verdade, quando a gente conversou sobre fazer esse episódio, eu falei: Bruno, vamos fazer de uma empresa que tem uma história, que a história é legal, né? Que todo mundo consegue ler no jornal e ver, mas deixa eu mostrar umas planilhas super complicadas para o pessoal ter uma ideia do que está por trás. E, obviamente, se você olhar, tem um monte de tabs aqui, né, de páginas nesse modelo, que eu não estou mostrando tudo aqui, né? Não é essa a intenção. Mas é para dar essa ideia para quem estiver investindo, falar: olha, você tem que começar no mínimo fazendo isso aqui, para você entender o que está acontecendo. Mas então, só para aprender a fazer isso, direito, é muito tempo. Aí eu estou no modelo, a versão desse... Porque o que você está dizendo é o seguinte: cara, você quer operar o cérebro do seu tio? Você tem que aprender, você tem que fazer um cursinho de medicina. Não é um cursinho. Você vai ter que fazer faculdade, especialização. São 10 anos estudando para daí você chegar lá. O nível de complexidade, é isso que eu quero mostrar para as pessoas. O nível de complexidade é muito maior do que se imagina para você ser médico e operar um cérebro, ou um pulmão, ou uma fratura. É a mesma coisa para você chegar a avaliar com propriedade. Por que eu falo isso? Eu não sei se você já viu, é que você é muito desconectado de tudo que acontece no Brasil. Tem um monte de cara que tem, sei lá, histórico nenhum, trabalhou em lugar nenhum, e o cara te ensina a fazer valuation. E ele fala: você compra esse curso aqui que você vai passar comigo 5 horas e eu vou te ensinar a fazer valuation. A mecânica pode estar até correta. Ele deve ter lido alguns livros e ele fala: olha, você vai aprender a fazer aquela coisa obviamente básica. O modelo que eu estou aqui da Starbucks, eu estou na versão 61. Versão 61 quer dizer que eu abri esse modelo 61 vezes e mudei alguma coisa que mudou o valor da Starbucks. 61 vezes nesses anos todos que eu acompanho. E o que quer dizer? Tem outra versão, 12.0.3. Essa é a versão do template, do meu modelo de valuation, versão 12.0.3. Porque eu comecei lá em 2005 com a versão 1. Então, desde então, eu fui melhorando, colocando novas páginas, colocando os novos gráficos, melhorando coisas no meu template. Então, na verdade, é isso que você quer, né? Você quer desenvolver um expertise enorme, você tem que entender toda a parte da história da empresa, toda a parte qualitativa, que a gente estava falando aqui de se vai ter problema com qualidade ou não, se vai funcionar ou não, pagar mais o pessoal da frente de linha, mas tudo tem que ser quantificado e toda a sua parte qualitativa tem que ser quantificada. Para quem quer entender o que o Danilo faz, vocês têm que assistir esse episódio que a gente vai colocar aqui na tela agora, que é o modelo do Rational, que é a metodologia do Danilo. Porque aquele episódio, de fato, fica um pouco mais claro, né, tudo isso. Um pouco mais didático. Dá para assistir os dois em conjunto. Esse, a gente está discutindo muito mais o negócio da Starbucks. Uma específica. Isso. E mostrando alguns detalhes aqui dentro de um modelo de uma análise aqui feita. Mas, obviamente, não foi para explicar como fazer valuations. É só para mostrar a complexidade, como isso se reflete nesses... Bom, mas o resumo é o seguinte: o café não vai azedar. Não, pode ficar um pouquinho mais amargo, mas tipo, não é uma coisa que seria muito inesperado. O Starbucks perder o controle operacional, suas lojas ficarem horríveis, que eles têm dinheiro para reviver a sua... Agora, vai funcionar com certeza? Ninguém sabe. Então, por isso, cenários... Eu estou tentando lembrar se teve alguma rede tão grande, algum modelo de negócio em uma indústria tão tradicional, porque vender café é um negócio tradicional.
que já teve uma reversão brutal. Eu não consigo... Sempre teve lá a Esbarro, que vendia pizza, que era uma Mas empresa... não era... Mas sempre tem alguma coisa. A Esbarro sumiu, né? Sumiu, por exemplo. Faliu? Você lembra dela? Lembro, quando eu era criança. Sumiu. Não sei se alguém pegou agora o brand, mas sumiu. Ou quem já quebrou várias vezes e vem e volta é o Krispy Kreme. Essa aí tá de novo aí na parada. Isso, exato, mas já quebrou, já foi recomprada, é uma novela toda a história deles. Por quê? Porque perde o foco. Porque o que é normal ver é assim, uma Panam, que era um monstro, some no dia seguinte. Mas são indústrias muito cruéis, né? Isso. Diferentes. Exatamente. Mas nessa área de retail, sempre tem a empresa que ela vai se desenvolvendo, faz um bom mercado e, de repente, ela perde o controle operacional, o restaurante fica sujo, perde a qualidade da comida, não é mais a mesma, não tem mais a mesma consistência. Você imagina operacionalizar dezenas de milhares de lojas? Não, assim, é incrível. Missão incrível. Não é incrível que isso existe? O fato que isso fica em pé... Vamos falar só dos Estados Unidos. Quase 20 mil lojas e elas funcionam... É o McDonald's, elas funcionam igualzinho. E nesse caso é do mesmo dono. A maioria das lojas próprias, nos Estados Unidos são próprias. Tem um monte de franqueado, mas os franqueados estão mais nos aeroportos... Né, dentro de outros retailers, alguma coisa assim. Essas lojas que a gente vai por aqui e essas são deles, a maioria delas. E fala, não é possível, como é que isso está tão limpo, Como é que ele cuida, né? Como é que ele cuida? E está bem cuidado, né? Não é incrível? Então, de novo, quando está em problema, vamos qualificar o problema Starbucks. É um problema de margem que estava em 23, foi para 14, 20, entendeu? Não é uma coisa que derreteu e sumiu. Isso é super interessante. Bom, já que o café não vai azedar, quem está nos assistindo, a gente merece um like. Isso. E vocês estão convidados para tomarem um café conosco aqui no escritório, aqui em Nova York. É só nos procurar, escrever, que você será muito bem-vindo. O que a gente deixou de cobrir? Um monte de coisa, porque eu posso ficar nessa planilha aqui. Dá para ficar 4 horas. Mas eu acho que essa história do Starbucks é super interessante, né? Assim, é uma história fantástica. A questão é descobrir qual é o próximo Starbucks de outro setor. Isso eu nem tento. Não, sim, mas... Né? Mas se você descobrir... Isso a gente deixa para o Daniel. Exatamente. se você descobrir, você vai ganhar muito dinheiro e merecidamente. Né? Mas... O problema é que as chances... O problema é que na época que surgiu... Na época eu digo, do mesmo jeito que surgiu a Starbucks... Surgiram outras centenas que deram errado. Isso. Só que elas não estão aqui para contar, entendeu? Exato. E às vezes dá errado por detalhes e alguma coisa operacional que estava ali, que travou aquela operação e você nem consegue saber, nem depois que ela morreu, por que exatamente aquilo aconteceu. Pode ser desleixo do CEO, enfim, aí tem uma série de coisas. É isso mesmo. Então tem um viés aqui de sobrevivência, agora traduzir, né? Survivalship bias, é isso que eu quero, né? Aonde você está vendo o vencedor. Né? Então, se você... eu tinha que ter comprado. Fala, não, mas agora eu sei. Quero ver você sentar comigo, vamos entrar numa máquina do tempo. Vamos chegar lá em 2005, ou 2009. E tomar uma decisão. E vamos falar quando que vai saturar, quantas mil lojas eles vão ter nos Estados Unidos, né? Lá em 2030. É outro jogo. Se você souber fazer isso, você vai ser o melhor investidor do mundo. Né? Mas é esse o desafio. Então vamos contar a história. E saber replicar isso em múltiplas vezes, né? Porque não adianta acertar uma bola... Porque quem está assistindo tem que entender o seguinte, eu tenho R$1 milhão ou 10 milhões de reais. E você está muito confiante que a nova Starbucks é o Zezinho ali da esquina. Você não vai pôr todo o seu dinheiro lá. Então você vai pôr uma parte. Então por mais que você tenha acertado uma, você tem que ser capaz de diluir seu investimento e acertar em múltiplas escolhas para que isso reflita num ganho sensível. Com certeza. A não ser que você seja o dono da Starbucks, ou você vive para o negócio, ou ser o seu próprio negócio, porque daí é assim que as pessoas enriquecem, né? Empreendendo. É exatamente isso. Aí seria nós, como gestores de recursos de outras pessoas, seria irresponsável concentrar o dinheiro da pessoa em um nome. Por isso que eu tenho limites máximos de posições. Pode ser no máximo 5% da posição longa. E agora está até menor, porque eu tenho uma série de posições. Se eu tiver mais de 20, elas passam a ser
divididas pelo número de posições, vão todas encolhendo um pouco mais. Porque é justamente isso, por mais trabalho que eu faça com essa análise, com mais conhecimento que eu tenho, com mais tempo, o Daniel falou depois que você vai ficando velho, vai ficando melhor nisso, concorda, hein, Daniel? De investimento é isso, porque você já passou tanto tempo voando com aquela empresa que a sua chance de acerto aumenta, mas ainda é muito difícil. Muitíssimo obrigado. Prazer, como sempre. Mostrei planilha, estou contente. Daniel, muitíssimo obrigado também. Eu que agradeço poder ter escutado essa aula aí. E para você que está assistindo, eu vou deixar a recomendação de 2 episódios agora aqui no término. Dê o seu like, siga o canal e não se esqueça, nada na vida é por um acaso. Vamos juntos, vamos em frente. Obrigado, senhores. Até a próxima semana.